Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda live aqui no canal do YouTube. E agora, hoje, vou falar de um assunto que realmente é polêmico. E eu tô até com medo de ser cancelado, não vou mentir. E essa live, eu vou deixar aqui ela salva, né, no canal do YouTube, para você assistir. E talvez eu possa até colocar lá no podcast. É um assunto muito importante, inclusive, para você que tem essa aptidão para o marketing, para você que tem essa, vamos dizer assim, curiosidade. E você já se perguntou como o Natal surgiu? Como é que aconteceu esse projeto do Natal? Talvez não, né? Eu tinha essa curiosidade, na verdade eu não tinha essa curiosidade, mas eu cresci num ambiente de muita pesquisa, né? Por conta, o meu líder sempre me ajudava a fazer pesquisas, então eu cresci com essa curiosidade. E aí foi que um dia, certa vez, eu descobri que Papai Noel existia de verdade. Mas talvez não seja o Papai Noel que você conheça hoje. É tudo uma estratégia de marketing que aconteceu durante há muitos anos atrás. Mas, além disso, também o Natal, ele talvez não seja aquilo que você acha que é. Tudo foi por uma influência do marketing. E hoje eu vou trazer para vocês, vou falar um pouco para vocês do que eu aprendi, do que eu descobri, da minha visão, da minha forma que eu entendi, tá certo? Não estou dizendo que eu sou dono da razão, os fatos que eu vou apresentar a vocês foram tudo baseado na BBC World Service, né? A maior emissora do mundo de comunicação que transmite as maiores a mais de 40 idiomas aí. E eu acho que é uma das pioneiras, eu acredito, no mundo. Então, ela foi que nos proporcionou essa matéria. Todos os conteúdos aqui nesse canal é sempre voltado para essa função de empreendedorismo, influenciar pessoas para que elas possam crescer nos seus objetivos. E o Vamos Avante nasceu justamente para isso, para que as pessoas conheçam o propósito, tenham um propósito na verdade, para poder seguir em frente e avançar e que a gente possa realmente alcançar novos objetivos. E você que está me assistindo agora, para me ajudar, clica no gostei. Isso vai ajudar bastante nesse conteúdo a se desenvolver dentro da plataforma, tá certo? Isso vai ajudar bastante mesmo. Então já clica no gostei para me ajudar aqui. O vídeo de hoje, como eu falei no início, né, a live de hoje, é voltada para o marketing do Natal. E não o marketing no Natal, mas o marketing do Natal. Existe essa diferença porque no Natal a gente sabe que temos as vendas para acontecer, temos as estratégias, as metas para ser batida e também é final de ano, né? Todo mundo com 13º, todo mundo com sua graninha para poder gastar. Mas não estou falando disso. Mas até a origem desse propósito para agora você vai entender o porquê e como é que foi que isso surgiu. Então vamos lá. Eu já passei um pouco da introdução para vocês e, como eu falei, né, hoje eu vou falar para você um pouco da origem do Natal. Um pouquinho, não vou especificar porque vai entrar no fato da religião. E religião é uma coisa que pode me cancelar. Eu já tô com medo porque eu já vou quebrar muitos tabus aqui, entendeu? Então, meu objetivo não é esse. Meu objetivo é realmente passar algo bacana para vocês. Beleza? Bora lá. O marketing muda a nossa vida, né? O marketing ele muda a vida de uma empresa, muda a vida de uma pessoa, ele muda a vida de todos. Mas por que ele muda a vida? Porque a gente se torna uma pessoa, às vezes, não conhecida, uma marca não famosa, e com toda uma estratégia de marketing pode alcançar nossos objetivos de crescimento. E daí que muda, né, a nossa vida. Quando a gente consegue atingir nossos objetivos, conseguimos atingir nossas metas, e aí viramos aquela chave. E segundo, eu tenho uma colinha aqui para poder ficar passando as informações certas para vocês, tá certo? Também para conseguir um cronograma, que aí desse cronograma a gente pode prosseguir, Então, o marketing da nossa vida, beleza. Segundo a BBC World Service, né? BBC World Service, a maior emissora internacional do mundo, o Natal foi originalmente destinada, na verdade, a celebrar o nascimento do Deus Sol. Então, para você que não sabe, o Natal, na verdade, ele nasceu com o objetivo de celebrar o nascimento do Deus Sol. Pois é uma novidade.
para algumas pessoas. Para outras não, outras já devem saber disso. E é até por conta da celebração da luz, da iluminação e tal, da estrela, na verdade, isso é voltado para isso. Claro que existe, por exemplo, a festa hebraica, que é o Hanukkah, ou Chanukah. E aí, essa festa ela foi dedicada às festas das luzes. Mas o Natal, ele foi destinado a celebrar o nascimento do Deus Sol, certo? Não me engano, eu não me engano na época, mas o nome era Natalis Invictus Solis, que era a festa do Deus Sol. E aí veio tudo isso. Mas o que aconteceu? No século III, a Igreja Católica resignificou o sentido da festa, da celebração do Deus Sol. O Império Romano, ele já estava dominando bastante. Existem muitos povos que não eram convertidos ao catolicismo. Então a Igreja Católica pegou a história do Deus Sol e começou a transformar no nascimento de Jesus. Então a Igreja Católica que transformou. E aí você vê que existe uma estratégia de marketing já conectada nesse momento. Por quê? Existia, por exemplo, o crescimento do povo no Império Romano. E eles não eram católicos. Então a Igreja Católica pegou uma oportunidade. Pô, existe essa celebração do Deus Sol, então vamos transformar isso numa celebração para o cristianismo. Então a Igreja Católica pegou a origem do Natalis, deixa eu ver o nome aqui, que eu estou perdido no nome. Natalis Invictus Solis. Então ele pegou essa estratégia, né? Ele pegou, é uma oportunidade. A Igreja Católica, ela pegou esse momento da ressignificação de uma história, né? Que para eles são pagãos, e aí do povo pagãos, e trouxe para o cristianismo, se aproveitando de uma oportunidade que eles conseguiram trazer até os dias de hoje. Então na década 3, né? Perdão. No século III, eles fizeram isso. Eles transformaram a festa do Deus Sol no Natal. E foi daí que começou a criar essa oportunidade de marketing, né? E aí, como é que pode ter uma influência? Como é que o marketing pode ter uma influência sobre isso? Isso é muito legal pelo seguinte. As pessoas, elas acham que as oportunidades tem que bater e gritar, olha, são uma oportunidade. O marketing, ele é justamente para isso. Se você está me acompanhando e você, por exemplo, às vezes está querendo uma oportunidade de abrir seu negócio, de influenciar algum propósito, você tem aí nas suas mãos o poder do marketing. Esse poder é o que pode te influenciar, ele pode influenciar outras pessoas a aderir ao seu propósito. E é exatamente isso, as pessoas que não entendem. Às vezes as pessoas condenam as outras porque elas têm algo a mais ou porque elas tem um poder de persuasão muito grande. Mas isso não significa que ela é ruim. Claro, tem algumas pessoas que fazem isso não para o positivo. Mas o marketing ele é justamente para isso. Para que a gente possa pegar os nossos propósitos bons e influenciar outras pessoas a aderir àquele projeto, àquele propósito. Então, essa sacada que a igreja teve foi bacana porque até hoje, depois de centenas de anos, estamos aqui. Centenas de anos? Dezenas de anos. Estamos aqui, entendeu? Então por quê? Porque foi pego uma oportunidade e transformado numa solução. E acho muito legal, inclusive, é uma coisa que eu quero deixar para vocês, a estratégia que Jesus usava para ganhar o povo, ganhar as pessoas. Isso aí é marketing. Ora, marketing de influência, marketing de, como é que se diz, meu Deus? Sentimentos, né, esqueci o nomezinho que se diz agora, logo eu esquecendo o nome. Eu esqueço sempre. Mas enfim, isso são estratégias de marketing que a gente consegue aderir e a gente tem o poder dessa adesão, entendeu? Então se você tem um propósito, tem um objetivo, analise esse objetivo, sabe? Analise e veja quais são as ferramentas que você pode usar para que você alcance o seu objetivo, sua meta. O marketing ele pode muito te ajudar nos teus propósitos. Você às vezes é só um projeto que você tem em relação à sua vida pessoal.
E não somente, eu digo assim, na vida física, material, mas eu falo até na família. Quando você consegue ter um poder de persuasão, quando você consegue também ser humilde, né? Porque para você trabalhar no marketing, você precisa ouvir as outras pessoas. Você precisa estudar. Eu não estou chamando você para ser um mercadólogo, né? Eu não estou pedindo para você fazer isso. Mas eu estou falando do seguinte. Eu fiz essa live justamente para que a gente pudesse trocar uma ideia e você entender eu gosto de ver tudo que acontece na nossa vida de uma forma diferente, de um ângulo diferente. E quando você olha para um lado do marketing, por exemplo, você vê muitas estratégias que você pode pegar e trazer para sua vida. Sabe? Não necessariamente para fazer uma venda, não necessariamente para ser famoso, mas para que você consiga atingir um objetivo. É simples, entendeu? Então, por exemplo, a história do Natal. É uma história muito incrível você pegar a ideia que o Natal aconteceu e trazer isso para sua vida de uma forma estratégica. Aproveitar uma oportunidade, criar uma influência e desenvolver com que todos venham aderir o seu projeto. Entendeu? Às vezes você numa família, você precisa ter uma influência, mas para você ter uma influência você precisa ouvir outras pessoas. E como é que a Igreja Católica descobriu isso? Essa deficiência, essa dor, vem das outras pessoas, ouvindo as outras pessoas. Porque aí eles vão descobrir, então vamos pegar isso e vamos trazer para cá. E além disso, não existia, ele existia. E o nome dele era São Nicolau, como a gente já sabe, né? São Nicolau, todo mundo sabe, já deve saber. O São Nicolau, ele era uma figura... Eu vou ler aqui para que a gente possa desmistificar muitas coisas, certo? Mas antes, clica no gostei, ajuda esse vídeo. Tava falando, Papai Noel existia. Era o conhecido São Nicolaus. São Nicolaus, ele era conhecido como... Na verdade, Papai Noel era conhecido como São Nicolaus. E ele virou marketing. Como o Natal também, ele se iniciou com marketing, né? Com uma estratégia de marketing que a igreja, entre aspas, que a Igreja Católica trouxe para poder converter novas pessoas ao cristianismo da Igreja Católica. Mas o Papai Noel também se iniciou como marketing. São Nicolau era um homem alto e magro, com uma imagem feia, né? Com uma semelhança feia, um homem que dava um pouco... Aparentemente ele dava medo. Por quê? O São Nicolau, ele era um duende. Ele era como um duende, né? Ele, na mitologia, ele foi nascido como um duende. Ele existiu por um tempo, só que eu não sei explicar bem detalhadamente, mas também esse também é um objetivo. O objetivo é você entender a estratégia de marketing que está tudo envolvido aqui. Então, o São Nicolau, ele existiu e ele era um duende. Um ser uma aparência muito feia, um homem muito alto e magro, mas de uma aparência feia, de uma aparência um pouco tenebrosa, né? Não pelo fato físico dele era feio, mas pela diferença que hoje ele é, né? Rechonchudinho, um velhinho, né? Quando ele era doente, ele era também um velho, só que um velho de imagem ruim, né? Um velho de imagem meio tenebrosa. E aí o São Nicolau, ele era assustador, como falei, ele tinha uma imagem feia, era um duende, só que ele foi transformado. E aí que tá uma coisa muito legal para conversar com vocês. O rebrand de uma marca, o rebrand de um personagem. O Papai Noel, ele passou por um rebrand na personagem dele, né, pelo que é hoje. E como é que aconteceu esse rebrand? Deixa eu dar uma olhada aqui. O rebrand do Papai Noel foi feito por Thomas Nast, não sei se a pronúncia está certa. E esse rebrand foi feito pelo seguinte. Eu vou pegar a imagem, ele até usava o duende, ele usava o verde e não o vermelho. O vermelho chegou de uma marca que é bem conhecida. E se você viu a identidade visual desse vídeo, você percebeu, né? Eu vou chegar aqui mais perto. Vocês perceberam que a identidade visual desse vídeo, ele lembrou uma marca muito famosa, não é? Eu acredito que vocês tenham percebido. É tudo misticamente assim, aquela coisa mais... e aí, o que está acontecendo? Então, a identidade visual desse vídeo, a identidade visual das artes que foi postada,
ela veio muito semelhante da Coca-Cola. E o Papai Noel, o São Nicolau, o duende, ele era verde, né? Duende, a gente sabe que todo duende usa verde. E a história, e você pode ver que a história do Papai Noel até hoje, existe o duende, né? Que na realidade são os elfos, que usam verde, normalmente. Que não são duendes, eu acredito que eu tô um pouquinho por fora do Natal, porque eu vejo o Natal de outra forma agora, né? Mas o Papai Noel, ele tem seus duendes ou seus elfos, e eles usam verde, normalmente. E o Papai Noel em si, o duende-chefe, o elfo-chefe, ele era um homem magro, alto, de aparência tenebrosa, velho, mas ele não gostava de crianças. Ele não era uma pessoa agradável, né? Que você tinha aquela vontade de conhecer, vontade de pedir presentes. Você não tinha essa vontade. E aí, o Thomas Nast, ele criou um rebrand dentro da personagem do Papai Noel, do São Nicolau, e transformou no Papai Noel. E nessa transformação do Papai Noel, ele era um homem mais gordinho, rechonchudo, saudável, né? Ele tinha uma aparência muito saudável, era isso que eu queria dizer. E ele, além disso, era uma pessoa muito amigável, aparentemente amigável. Foi criada uma publicidade, se eu não me engano, em que ano? 1920. Foi criada a primeira publicidade do Papai Noel, que na verdade era São Nicolau, que foi transformado em Papai Noel, né? Que tem toda a história do Deus Sol, que foi criado, transformado, enfim. E aí o São Nicolau, ou conhecido como também a Santa Claus, né, da Santa Claus, ele foi transformado nesse senhor amigável, e a Coca-Cola fez a primeira publicidade deles no seu produto. Só que aí, com o tempo, com o passar do tempo, o Papai Noel, ou melhor, o São Nicolau, ele não era mais visto como aquele ser tenebroso ou como um duende. Ele foi sendo visto como um ser amigável, né, carinhoso. Até porque as publicidades da Coca-Cola não tinha áudio, ela era impressa, né? Então não tinha como fazer nenhuma transmissão de áudio para que eles pudessem entender como era esse processo. Então o duende São Nicolau foi transformado em Papai Noel pelo design, se não me engano, Thomas Nast. E daí a imagem do Papai Noel no público foi aderida de forma amigável. E a Coca-Cola pensou: vamos lá, o Papai Noel ele se tornou um ser amigável. E aí, agora, as pessoas estão gostando de participar, né? Estão gostando dessa figura pública, essa personagem dentro do Natal. Vamos mudar novamente? Vamos fazer um rebrand na imagem do Papai Noel? Vamos trocar essa cor verde, não combina muito, com a minha cor. Qual é a minha cor? Vermelho. Papai Noel deixou de usar verde e passou a se usar vermelho. Nisso, Papai Noel ganhou uma nova imagem, ganhou um trenó e ganhou as suas renas. Não sei o motivo da história dele ganhar o trenó e as renas, mas quem criou isso foi o próprio líder publicitário da Coca-Cola na época, e desenvolveu essa imagem junto com o Thomas. E aí foi se criada essa imagem, e Papai Noel hoje tem trenó, usa vermelho, e tudo do Natal é vermelho. Só o pinheiro, que é verde, alguns detalhes são verdes. O verde não saiu da história, né? Você pode ver que os elfos usam verde, você pode ver que as árvores, obviamente, elas são verde, mas tudo existe, essa conexão do vermelho, da Coca-Cola, e o verde, que era do antigo elfo, né? Do antigo duende São Nicolau. Você que está me assistindo agora, clique no gostei. Faz esse favorzinho aí, ajuda pra esse vídeo alcançar mais gente, certo? Obrigado, gostei. E aí, o que acontece? O Papai Noel, ele ganhou esse novo rebrand da marca, né, da Coca-Cola, e desde então, de 1920 até 2022, estamos chegando, ou até o infinito da vida, Papai Noel sempre será vermelho e sempre será lembrado como o Natal da Coca-Cola, por exemplo. Né? Porque a gente sabe que a Coca-Cola investe nesse projeto do Natal, e eles
fazem todo aquele marketing que a gente já sabe. Mas aí o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Entenda como o marketing está presente na nossa vida e a gente às vezes nem percebe o quão presente ele é e como ele é bom. Por quê? Desde que a Coca-Cola transformou aquele duende no que ele é hoje, no Papai Noel, a gente absorveu muitas outras informações, a gente agregou muitas outras coisas. E também a gente pode celebrar um momento que a gente pode curtir a nossa família, que às vezes, muitas das vezes, a gente passa um ano conturbado. Eu não digo de mudanças de humor, mas eu falo realmente de um ano conturbado. Como a gente está vivendo hoje, né? Por exemplo, da pandemia que a gente está passando, que graças a Deus, aos poucos, a gente está melhorando, mas a gente precisa se cuidar. E o que acontece? Desde que nasceu o Papai Noel de verdade, que é hoje, e na verdade o Papai Noel já existia, o duende São Nicolau, de lá pra cá, muita coisa a gente aprimorou, entendeu? Muita coisa a gente evoluiu e muitas outras marcas conseguiram absorver esse propósito. E hoje o Natal é o momento mais importante, sempre um dos momentos mais importantes do ano que a gente celebra. E aí o que está mais legal é o seguinte: quem é a responsável por isso? Quem está sempre presente nos nossos natais? Qual é a marca que mais influencia no Natal? Quer dizer, a marca que influenciou o início do Natal original, né, que é hoje. Mas quem está sempre presente nas nossas vidas no Natal? É exatamente a Coca-Cola. E por que a Coca-Cola está presente? Eles pensaram no povo de uma forma diferente. Eles pensaram, entre aspas, pensaram na sua própria marca, óbvio. Mas eles trouxeram a essência que o povo precisava naquela época e trouxe a sua marca. Agregou um poder de familiar, um poder de influência, de estar conectado com o momento mais importante da família, atribuído a sua marca. E aí que está o marketing sempre presente na nossa vida. Então, se você tem a oportunidade de aproveitar seus momentos, invista naquilo que você tem de propósito. E qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo de vida? Todos nós temos um propósito, todos nós temos um objetivo de vida. E é esse objetivo que a gente pode agregar em tudo na nossa vida. Como, por exemplo, você tem, por exemplo, eu vou trazer aqui o Vamos Avante. O Vamos Avante ele nasceu com o propósito de influenciar pessoas para que elas possam avançar junto comigo. Que eu possa compartilhar minhas ideias, que eu possa divulgar aquilo que eu acho interessante e elas também se agregar valor, né? Agregar valor na vida de você que está me assistindo agora. Então, o Vamos Avante nasceu com este propósito. E tudo na minha vida é conectado no Vamos Avante. Conectado na MW Amaral. A MW Amaral é responsável por isso, né? Toda a produção, imagem, iluminação, microfone, entendeu? Cenário, vamos dizer assim. E tudo isso são conexões. E como é que acontecem essas conexões? Quando você cria um propósito, tem um objetivo e você junta isso e prossegue na sua caminhada. E aí você começa a planejar, a traçar seus objetivos. Então, quando você tiver uma oportunidade, agarre ela. E se você não tiver oportunidade, cria essa oportunidade. Coca-Cola não tinha oportunidade. Na época, a Coca-Cola não era famosa. Os irmãos estavam lá investindo bastante ainda no comecinho. Mas a Coca-Cola pegou um duende. Veja que legal. A Coca-Cola pegou um duende que ele tinha uma aparência tenebrosa, certo? E eles transformaram no que é hoje. Então, pegar uma transformação, transformar um duende, uma coisa ruim, numa imagem positiva. Isso depende de quando a gente está observando nossas oportunidades. Como? Tem um propósito? Tem um propósito, Maxwell. Então, beleza. Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é esse. Beleza. Então, trace o seu objetivo, trace a caminhada para o seu propósito e aí você faz ele acontecer. Não tem para onde correr. De uma oportunidade ruim, a Coca-Cola transformou o Natal que a gente conhece hoje. A gente não teria... Imagina se a Coca-Cola não tivesse criado o Papai Noel, né, certo? Transformado São Nicolau, o duende que a gente conhece, no que ele é hoje.
a gente não teria um Natal como a gente tem hoje. Talvez não seria até uma data passada despercebida, porque a Coca-Cola não tinha investido tanto no marketing como hoje nem precisa investir, né? Coca-Cola é sempre presente nos natais da gente. Então, essa é legal, isso que é legal, entendeu? Você pegar o seu propósito e atribuir a tudo que você vive. Poxa, Vamos Avante nasceu aí de um propósito de, pô, eu tava assistindo uma palestra e eu tava, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí nasceu uma palavra, veio uma palavra na minha mente, né? Prossigo avante para o meu alvo. Esqueço para trás as coisas que ficaram. Do apóstolo Paulo. E eu fiquei pensando, caramba, prossigo avante para o meu alvo. Deixo para trás as coisas que ficaram. Quantas vezes a gente fica pensando que já passou para poder se... Recapitulando. Quantas vezes a gente fica pensando no que passou e esquece do que vem pela frente? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente já fez isso? Inúmeras vezes. A gente sempre olha para trás e esquece que existe um futuro pela frente. A gente se pega ao passado, muitas das vezes, e deixa de viver o presente. E às vezes a gente pensa no futuro e esquece de aproveitar o presente. Então, quando você consegue pegar isso e atribuir para a sua vida, dá certo. Então, Vamos Avante, ele nasceu com esse propósito e eu tento aplicar isso muito na minha vida. Eu tento aplicar isso muito em tudo que eu vivo. Então, para onde eu vou, eu sempre vou levar o Vamos Avante. Então, qual é o seu objetivo de vida? Você está levando o seu propósito avante? Você está realmente compartilhando com as pessoas? Eu não estou dizendo para você ser um cara chato, para ficar dizendo, me ajuda nisso. Eu sei que eu faço isso às vezes. Mas eu peço, como eu vou pedir, claro, mas tipo, só vai fazer as pessoas que se identificam, que acham legal, entendeu? Inclusive, se você está assistindo agora, clica no gostei. Me ajuda aí. Tá certo? Mas aproveite essas oportunidades que você tem e faça com que isso aconteça na sua vida. Eu tenho certeza que você tem um projeto de vida que vai mudar a vida de milhares de pessoas. E principalmente vai mudar a sua vida. Eu não quero fazer palestra motivacional aqui, não. Eu estou dizendo que realmente a gente pode alcançar nossos objetivos. Basta a gente fazer com que isso aconteça. Faça isso acontecer que vai dar certo. Não espere por outras pessoas. Não espere que venha um milagre sobrenatural para isso acontecer. Não. Comece a fazer agora. Transforme o seu duende no Papai Noel. Transforme o seu Natal, que era uma coisa maravilhosa que é hoje. Transforme. Faça isso acontecer de verdade. Que seus propósitos e objetivos vão acontecer. Só depende de você e não se sinta pressionado. Se você tem a capacidade de fazer isso, é porque você tem forças para poder seguir em frente. Não é fácil, não estou dizendo que você vai dizer assim, do dia para noite, você vai conseguir. Você vai ter que sacrificar, você vai ter que ralar mesmo. Ora, então isso não é vida. Vida é pra gente aprender, é pra gente seguir em frente, pra gente cair, se levantar, e isso é a vida, meu parceiro. Então, meu caro Cell Vision, você que tá me assistindo agora, não sei quem que tá assistindo aí, mas eu tenho certeza de uma coisa. Você tem um propósito, você tem um objetivo de vida, mas depende de você e você tem capacidade para isso acontecer. Mas eu não tenho objetivo de vida. Mas eu não tenho... Tem. Talvez você não tenha descoberto ainda. Mas você tem propósito de vida, você tem um objetivo. E eu tenho certeza, como eu estou conversando com você agora, e você está me escutando, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Isso vai florar na sua vida. E seja humilde, sabe? Para você escutar as outras pessoas. E não estou dizendo isso como pessoa que é orgulhosa, não. Ou que é humilde, não. Que eu sou melhor que as outras pessoas. Eu estou falando pelo fato que você precisa observar mais. Olhe para o seu lado. Você tem muitas oportunidades que talvez você não está vendo. Você está focado. Você está que nem aquele cavalo, sabe? Ou está igual a rena do Papai Noel, olhando para frente. Abra o seu mundo.
e veja que existe um universo grandioso para você aproveitar. Mas depende de você realmente despertar sua mente. Poxa, o que é que você pode melhorar mais? Leia! Pô, eu não tenho tempo de ler. Escute um podcast. Entendeu? Mas existem várias coisas que você pode fazer. Só depende de você. Aí, mais uma vez, não se sinta pressionado por isso. Quando alguma coisa depende de você, é porque você é capaz disso acontecer. E só você tem esse talento de fazer isso acontecer. Tá vendo como é diferente? Às vezes as pessoas elas se prendem a algo pesado, como eu falei. Ela se prende ao passado, porque não conseguiu. Ela se prende ao futuro, porque ainda não chegou. Mas esquece de viver o presente. Então, aproveite essa oportunidade que você tem de fazer hoje seu projeto acontecer. E não necessariamente, para ele acontecer, precisa explodir, estourar. Mas ele precisa iniciar. Ele só vai acontecer se ele iniciar. E como é que faz para iniciar? Só você que sabe o que vai fazer. Entendeu? Mas eu não sei o que fazer. Pega um papel, uma caneta e comece a escrever ou desenhar aquilo que você gostaria de fazer. Simplesmente isso. Quando você fizer isso, a sua mente ela vai aflorando, vai abrindo e você vai tendo insights, você vai crescendo, vai se desenvolvendo. E daí, entre outras coisas, vai dando certo. Entendeu? É simples, sabe? Às vezes, e eu não tô falando pra você, não tô vendendo aqui utopia, não. Eu tô falando pra você que a gente pode, velho. Hoje, existe o Vamos Avante de verdade. O Vamos Avante nasceu em 2016. Perdão, 2015. Finalzinho do ano, como esse agora. Nasceu em 2015. Mas só veio nascer, ou melhor, iniciar em 2016. No início de 5 de janeiro. Mas o Vamos Avante não aconteceu na minha vida. Como que eu posso... por isso que eu tô chegando aqui pra você dizendo, faça. Não espere estar pronto para poder você fazer o que você quer fazer. Faça isso acontecer. E quando você fizer, você vai aprendendo no decorrer da vida. No decorrer do seu projeto. Tá entendendo? Porque em 2015 nasceu na minha mente. Nasceu no meu coração. 2016 iniciou no YouTube. Mas não aconteceu na minha vida. 2021 que o Vamos Avante nasceu. Em 2021 que o Vamos Avante aconteceu na minha vida. E como é que ele aconteceu na minha vida? Explodiu? Não. Tô aqui com 2 pessoas ao vivo. Mas é 2 pessoas que eu tenho certeza que vai estar me dando força para poder chegar aqui. Sério, de verdade. Eu tô muito feliz que essas pessoas estão aqui. De verdade, muito obrigado, inclusive. Eu sei que lá na frente, daqui a 5 anos, 10 anos, não sei quantos anos vou passar fazendo isso que eu tô fazendo com você. Com vocês 2. Não sei. Mas eu sei que um dia eu vou chegar pra... Olha, tem 2.000 pessoas aqui comigo. Não sei. Mas eu sei que eu vou chegar a esse nível. Por quê? Porque o que eu tô passando pra você é verdade. O que eu tô passando pra você é real. Eu não tô passando utopia, eu não tô passando mentiras, eu tô passando realidade. Então, é simplesmente isso. Vamos avante. Que a gente tem um projeto pela frente, a gente tem uma vida pela frente para acontecer. Tá certo? Então, muito obrigado você que esteve aqui. E essa foi a live do final de Natal, né? Que a gente já tá chegando aqui no final. E muito obrigado, João. Muito obrigado de verdade. A gente chegou ao nível que eu não imaginava que chegaria. E esse é, se eu não me engano, o 6º vídeo do YouTube. Talvez vá pro Spotify. Eu só gostaria de uma coisa. Clica no gostei, certo? Clica no gostei. Essa live vai ficar salva aqui no YouTube. Ela vai ajudar, ela vai ficar aqui para você poder assistir do começo. E eu tenho certeza que talvez nem tudo possa ter sido para você. Mas alguma coisa foi bom. Foi exclusivamente para você. Exclusivamente para você. Fernanda, muito obrigado. Vamos avante hoje e sempre. Exatamente isso. Talvez não foi tudo, mas uma coisa eu tenho certeza que foi despertada na sua mente. Só não deixe o seu projeto morrer, só não deixe os seus objetivos ficarem desperdiçados aí pelo universo. Faça com que ele aconteça, porque eu tenho certeza, como eu estou conversando com você agora, que a gente vai chegar nos nossos objetivos e que você tem capacidade para isso acontecer. Por isso que eu disse,
O projeto de nossa vida não depende de outros, depende de você, depende da gente, depende de cada um. E a gente tem capacidade para poder fazer isso. Somos os únicos que têm um talento para poder acontecer. E aí a gente precisa aflorar esse talento, como qualquer outro talento. Se você aprender, você gosta de tirar foto, você aprende a tirar foto e depois você pratica e aí você vira um profissional. Se você gosta de cantar, você aprende a cantar, você pratica e depois vira um cantor. Então, depende do processo que desenvolvemos dentro desses objetivos, tá certo? Muito obrigado por você estar aqui comigo, de verdade. Eu desejo do fundo do coração Feliz Natal, que Papai do Céu venha abençoar você, que a gente possa alcançar nossos propósitos, que 2022 seja o ano da nossa vida, com toda certeza. Mas vamos primeiramente ter fé para que isso possa acontecer. E mais uma coisa, fé não é religião. Fé é você acreditar nos seus propósitos, fé é você acreditar em você. E claro, eu sou cristão e eu acredito no meu Deus. Então a gente ter fé faz com que a gente possa avançar mais rápido do que a gente poderia. Não perca a sua fé. Não deixe a sua fé se perder pelo mundo. A gente pode e vai alcançar nossos objetivos, tá certo? Muito obrigado, valeu e vamos avante.